gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você tá chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, porque eu preciso muito da ajuda de vocês se inscrevendo para divulgação e crescimento do canal. Também curte, comenta aqui embaixo se você tá gostando dos meus vídeos. Se você já assistiu os outros vídeos, tem uma playlist aqui de Vida com Deus, estudo da Palavra do Senhor. Hoje não vai ser diferente, hoje é domingo, Dia das Mães. Eu pensei, por que não falar sobre esse assunto? Já adianto, Feliz Dia das Mães para todas as mães que estiverem assistindo, em especial para minha mãe. Eu sei que Dia das Mães, a data comemorativa, não é uma data oriunda da Bíblia, mas eu não quero falar sobre a data, sobre a comemoração em si. Eu quero falar sobre o propósito de gerar vidas. Muitas mulheres, principalmente cristãs, têm esse sonho de ser mãe, de gerar filhos, e hoje eu vou abranger nesse vídeo mais pro lado espiritual, do propósito que nós temos de alcançar vidas para o Senhor. Pode parecer que fica uma bagunça esse tema, mas fica comigo até o final que eu vou explicar meu raciocínio. Primeiro, eu quero começar lendo aqui na Palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia. Eu vou falar sobre vários tópicos dentro desse assunto de gerar vidas. O primeiro ponto que eu quero falar é a respeito da obediência. E a gente vai para a mãe mais conhecida e mais homenageada dentro da Bíblia, que foi Maria. Então, quando a gente pensa no propósito de Deus para a nossa vida, primeiramente a gente tem que pensar em obediência. Porque não adianta eu ter um propósito, se Deus fala comigo, me mostra qual que é o propósito dele na minha vida, mas eu não obedeço. O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, diz o seguinte: Então disse Maria, ela falou ao anjo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O capítulo 1 fala da história quando o anjo chegou até Maria e falou que ela seria mãe de um filho. Ela ainda era virgem e ela nem havia se casado. E ela não duvidou. Quando ela percebeu o propósito, o chamado de Deus na vida dela, ela falou o que diz aqui nesse versículo. Então aqui está a sua serva em obediência e que seja feita a vontade do Senhor. Então o primeiro ponto é sobre a obediência. Também quis trazer para nós aqui outra palavrinha muito importante na nossa vida como cristão e principalmente de vida de mãe, que aqui se enquadra também na nossa vida cotidiana, na criação de filhos, que é uma palavra que eu gosto bastante, inclusive eu peço muito a Deus para ter, que é sabedoria. Sobre sabedoria, eu quero levar vocês para o livro de Êxodo, sobre a história de Joquebede. Quem conhece Joquebede? Muita gente conhece Moisés, conhece a história, que ele foi jogado lá no rio, mas Joquebede foi sua mãe. E Joquebede, ela usou de sabedoria de Deus para poder evitar a morte do menino Moisés. A história conta como ela tirou Moisés ali da morte, fugiu com ele da matança, propositalmente levou ele para a casa do faraó e ali ela se dispôs a criá-lo como sua ama, mas na verdade ela era sua mãe biológica. E foi tudo pensado, foi tudo feito com estratégia e com muita sabedoria. Então, primeiro ponto, a gente é obediente à voz, ao propósito de Deus na nossa vida. E depois que a gente obedece, que a gente aceita o propósito e o chamado, nós temos que usar de sabedoria para agir. Porque Deus até pode nos impulsionar, pegar na nossa mão, mas coisa que depende da nossa ação, nós temos que fazer. E para isso, na maioria dos casos, a gente precisa da sabedoria para tomar atitudes, da sabedoria para tomar ações que sejam corretas e vão gerar frutos, bons frutos. E um outro nome muito importante dentro da Bíblia, né, nessa história de mãe, nessa história de gerar filhos, de ouvir o chamado de Deus, de ser obediente ao propósito, né, dizer, eis-me aqui ao propósito, o nome que eu me recordo é o de Sara. A história, né, conta lá no livro de Gênesis, no começo da Bíblia, mas o que quero trazer é lá em Hebreus 11:11, que fala assim que assim como Sara alcançou por meio da fé, foi capaz de gerar, de alcançar o que Deus havia prometido, ou seja, de cumprir o propósito de Deus na vida dela e com isso ser mãe de multidões através da fé, que ela conseguiu todas essas proezas, uma geração inteira e através da vida dela. Então, a terceira palavrinha é fé. Então, a gente começa lá com obediência, a ouvir o propósito, o chamado, depois a gente vai com sabedoria para poder agir, para poder fazer o que tem que ser feito, usar a sabedoria que Deus dá, a sabedoria que nós temos, para poder fazer as ações certas e também ter fé. Fé para poder alcançar, porque muitas vezes nós obedecemos o chamado, nós temos a ousadia, mas a gente olha para frente e não enxerga nada. Como que eu vou gerar vidas? Como que eu vou viver o meu propósito se de mim mesma eu não tenho condições? Então ali em Hebreus 11:11
fala que por meio da fé, a Sara, ela alcançou o milagre, ela foi mãe de multidões, os descendentes de Abraão, a gente conhece toda a história que ela alcançou através da fé. Você pode pensar o seguinte, tá bom, mas eu tô aqui, tô assistindo seu vídeo, eu sou jovem, ainda não tenho perspectiva de ser mãe, tá aqui na mesma condição que eu, tá, gente? Eu tenho sonho de ser mãe, quem sabe no futuro aí Deus reserva pra mim alguns meninos, uns filhotinhos, mas enfim. Enquanto a gente não tem essa visão literal de gerar vidas, de ser mãe, literalmente falando, né, na bomba, talvez você é jovem, sem perspectiva de ter filhos, sem perspectiva de dar à luz e gerar vidas, literalmente, como que nós podemos então, se nós somos incapazes, né, no nosso corpo físico, nós somos incapazes de gerar vidas, de gerar filhos, como que nós podemos gerar vidas espirituais? Como que nós podemos, será que nós precisamos, mesmo assim nós precisamos gerar vidas? Eu trago aqui para a visão espiritual, naquele versículo que diz que a seara é muito grande e são poucos os trabalhadores. E quem são esses trabalhadores? Somos nós. Os trabalhadores somos nós. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor, porque a seara é muito grande. A seara aqui faz uma analogia para o mundo. Tem muitas almas querendo ouvir a palavra do Senhor, com sede de conhecimento de Deus, com sede de conhecimento bíblico. E nós podemos ser esses geradores de vida, porque nós podemos levar a palavra de Deus para essas pessoas, nós podemos transformar a vida dessas pessoas, levar a palavra de Deus e trazer essas pessoas para o caminho do Senhor, assim como diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, o Senhor Jesus falou que faria de homens comuns, de homens como nós, né? Homens que trabalhavam na sua vida material, trabalhavam de pescadores de peixes, Deus os transformou em pescadores de almas. Pescador de almas, gerador de vida, pessoas que levam a palavra do Senhor para outras pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever e também de curtir, deixar seu comentário, encaminhar para um amigo seu. E me conta aqui, gente, eu acho o máximo quando eu vejo comentários de vocês que estão gostando, estão assistindo. Também me deem sugestões de outros temas para que eu possa falar, para a gente estudar a Bíblia juntos. Encaminhe para seus amigos para que eles possam conhecer o canal. Assista os outros vídeos da playlist de Vida Cristã e Vida com Deus. E até o próximo. Obrigada por assistir.